quadrado, ó, não tem? Aqui tem outro, ó. Esse quadrado tá 90 graus desse aqui. Isso é uma característica da Terra. Esse quadrado tá a 3,5 metros. Então, daqui para cá tem 3,5 metros, daqui para cá tem 2,5 metros. O corpo humano, ele reage à alteração de campo eletromagnético com uma sensibilidade incrível. Só que, como nós não somos treinados e nós não temos a prática constante disso, se qualquer ser humano que andar em qualquer direção, você vai passando por essas linhas e o teu corpo vai gerando pequenos estímulos musculares. Só que você não sente, você não cria um espasmo. Mas existe um microestímulo motor que é gerado pela passagem por esses locais. Então, o que é isso? Isso nada mais é que um amplificador desse estímulo neuromotor. Então, o segredo não está aqui. Isso daqui é o equivalente numa balança ao ponteiro da balança, né? Isso. Não adianta você subir numa balança se não tiver aquele ponteirozinho, né? Hoje é digital, mas imagina aquela balança analógica. Então, o que isso faz? Com algum treino, quando você passa pela linha, ele cruza. Quando cruza, dependendo da forma como você orienta o teu corpo, norte, sul, leste, oeste, você vai procurando essas linhas. Então você primeiro faz no chão, por isso é que a gente usa umas varetas coloridas. Estou te dando um panorama geral assim para você ter uma... A gente usa varetas coloridas, por quê? Porque a gente pega no projeto, digo, ó, eu já sei que o ponto está por aqui. Agora eu vou ver onde está essa malha que eu não vejo, né? Eu não vejo. Então, você vai, pá. Você tem um procedimento de andar, né? Primeiro você tem que andar em uma determinada posição, depois você tem que andar em outra determinada posição para você criando essa malha, virtualmente, né? Você encontrou, opa, já sei. Então, vai lá, aqui passa uma linha, tá? Aí essa passa a ser a tua referência. Você vai andar paralelo a ela. Opa, encontrei outra linha. Você vai marcando. Pá. Quando você constrói o cenário, você vai no projeto e vai ver, opa, você está vendo que esse ponto aqui está no cruzamento, ó, vem uma linha assim, vem outra linha assim. Então, o meu GPS me trouxe aqui, mas aqui não é o cruzamento. Às vezes pode bater, mas é muito pouco comum. Depois que você fez esse levantamento, você vai ver, opa, ó, o cruzamento está ali. Aí você usa o pêndulo, né? Inclusive esse daqui é um pêndulo chamado pêndulo egípcio, que tem lastro de chumbo. E o formato dele, o peso, as características que ele foi cortado, tem o objetivo, assim como isso, de reagir a um impulso neuromotor. Então, isso aqui não faz nada, é que nem o violino toca sem você. Então, quem faz o movimento do pêndulo, são pequenos estímulos imperceptíveis, só como você está com... Repare, a minha mão está parada, ó. Mas mesmo assim, ó, ele está mexendo. Você não consegue ficar, por menos que você não trema, só a minha respiração e a minha voz. Por quê? Porque é um pêndulo. Então ele está sendo um amplificador, não eletrônico, mas um amplificador mecânico de um movimento. Quando você passa pelo ponto, como o teu corpo reage, qualquer corpo de qualquer ser humano reage, você aprende a interpretar o movimento do pêndulo, que nada mais é que uma resposta neuromotora. Então existem técnicas que você aprende a interpretar. Ó, ele está rodando, ele está balançando assim, o que é? Então aí, utilizando todos esses passos, nós vamos ponto por ponto. Então, uma vez identificado o ponto, né, como eu te falei, primeiro georreferenciado, depois utilizando a radiestesia para saber onde estão esses cruzamentos. Bom, em projeto também é definido
através de várias técnicas, a profundidade que essa cápsula terá que ser colocada. Tá? Então a gente define qual é a profundidade que essa cápsula tem que ser colocada, qual é a profundidade que essa cápsula tem que colocar, qual é o tipo de cápsula que tem que ser colocada. Tá? Existem várias cápsulas e cada uma possui um campo de resposta diferente. Então a gente vê qual é a cápsula, qual é a profundidade e qual é o local. Uma vez visto isso, como eu te falei, todas as cápsulas são georreferenciadas, né? Esse aqui é um exemplo. Que é o que? Eu vou saber que aquela cápsula lá vai ser essa, a GV2, que é uma referência nossa. A GV2, 5, 40 centímetros de profundidade, latitude e longitude. Então, com isso está aqui a pessoa que está executando o projeto, ela vai até esse local, através da coordenada, e lá utiliza isso aqui para saber exatamente onde está o ponto. Depois disso, como eu te falei, né, nós temos as cápsulas. Uma vez definida qual é a cápsula, nós vamos criar a cápsula. Né? Então, cada cápsula, ela tem características diferentes. Mas o que elas têm em comum é o seguinte. Elas funcionam como uma antena, porque o meu objetivo é neutralizar aquela diferença de potencial. Então aqui, o tamanho dessa antena, o afastamento desses elementos é definido em projeto em virtude daquela diferença de potencial que eu quero neutralizar. Então, as cápsulas possuem um corpo básico, que é feito de cobre, né? E são revestidos através de uma pulverização eletrostática de carbono e grafeno em cima dessa estrutura. Então nós utilizamos uma técnica de pulverização eletrostática, que é aquela pulverização induzida por eletricidade, né? Tipo carro. Você induz uma corrente elétrica no metal, você pulveriza e ele não se fixa por cola ou por tinta, ele se fixa por atração de cargas, né? Então nós fazemos pulverização eletrostática e o interessante é que a carga eletrostática que nós utilizamos para percorrer essa cápsula, não sei se você já ouviu falar da ressonância Schumann. Então, a ressonância Schumann, você sabe que o planeta ele vibra, ele tem pulsações que vão desde a superfície do planeta até as camadas mais altas da atmosfera. Isso foi descoberto por esse tal Schumann, um cientista que mediu essa ressonância, que era de 7,83 Hz. Existe harmônicos 11, 13, mas são harmônicos da fundamental. Nós utilizamos a fundamental, que é 7,83. Por quê? Quando nós fazemos a pulverização eletrostática, é feito aqui em torno dessa cápsula uma rede cristalina em cima da cápsula, alinhada perante os 7,83 Hz. Esses caras são loucos. Sim, e o que isso tem? 7,83 Hz é o padrão de ressonância natural da natureza. Então, se você for medir com equipamentos, inclusive o Exército, as Forças Armadas utilizam a ressonância Schumann para aferir instrumentos de comunicação. Por quê? Você às vezes está no meio do mato, né? O teu rádio transmissor, o teu walkie-talkie, ele precisa de uma referência para você. Por exemplo, você chega lá, eu quero transmitir no canal 100 Hz. Tá, sim, mas o walkie-talkie passou por algum problema que quando você coloca 100 Hz lá, ele não sabe que é 100 Hz. Então, para você aferir, né, para dar para ele uma referência, é utilizado uma antena que mede a ressonância Schumann. Então, a partir do momento, o walkie-talkie faz assim, ok, se isso é 7,83 Hz, então eu consigo chegar a qualquer outra frequência. Essa frequência é sempre constante em qualquer região do planeta, 7,83 Hz. E essa ressonância é a ressonância, como eu te falei, natural, básica, essencial da natureza. Quando a natureza está no seu padrão ideal, a ressonância Schumann naquela região é 7,83 Hz.
Então nós utilizamos ela para fazer pulverização eletrostática na cápsula e atribuir ao local a pulsação natural. Então, depois disso, existem algumas cápsulas, alguns tipos de cápsula, que ainda é submetido a um elemento vibracional. Você que conhece, né? Difícil às vezes explicar isso para um cara totalmente leigo. Mas a gente usa um princípio semelhante à homeopatia. A homeopatia ou um floral. Você sabe que a homeopatia e o floral, lá dentro não tem nada além de água mineral e brande ou álcool. Para que serve? Para conservar. O que tem lá dentro? O princípio vibracional. O princípio vibracional é atribuído àquele líquido que tem o efeito memória. Quando você toma, você está utilizando não a parte biológica, química da sua essência, mas o princípio vibracional. Então nós desenvolvemos alguns líquidos específicos que têm campos vibracionais distintos em virtude do tal desequilíbrio que a gente quer corrigir. Então existem certas cápsulas que existe a base dela, né? Existe a base dela, e nessa base, na parte da base dela, existe um algodão que é pingado aqui esse elemento químico vibracional. Então o que ele faz? Eu tenho a parte básica da cápsula, né? Mecânica, estrutural, que já tem a pulverização, mas algumas cápsulas nós colocamos na base dela, como se fosse uma homeopatia. A gente calcula o número de pingos, Tanto que aqui, se você for ver, depois de falar disso, você já vai entender. Isso aqui é o número de gotas. 5 gotas, 6 gotas, 4 gotas. Então, esses elementos, AGV2, AGV3, AGV3, esses aqui já não são elementos passivos. Eles não usam o sistema vibracional que eu estou te mostrando aqui, né? Esse aqui também não usa. Então, são cápsulas distintas. Então, essas cápsulas específicas, além de elas terem a constituição mecânica, física, elas ainda têm esse elemento vibracional que é escolhido, medido e calculado de acordo com cada ponto. Então, aí a gente desenvolve o líquido específico para aquela questão. Todas as cápsulas são encapsuladas.